Olá, obrigado pela companhia. Para os pais de primeira viagem, a chegada de um bebê pode mudar positiva e significativamente a vida do casal. Entender como são esses primeiros 1000 dias ou os 3 anos de vida da criança pode diminuir a ansiedade e fazer com que os pais fiquem mais tranquilos nos cuidados com o filho ou a filha. Para entender melhor sobre o assunto, eu converso com a pediatra e neurologista infantil Bruna Pereira Farias. Ela fala conosco de Cascavel. Tudo bem, Bruna? Tudo bem? Bruna, hora de deixar a maternidade com o bebê. Quais são as principais angústias, dos pais nesse momento? A principal angústia dos pais é sobre, principalmente, não estar presente em momentos tão importantes, onde essa infância, que é tão marcante e tem várias fases onde o desenvolvimento dessa criança é tão importante, vão ser marcadas e os pais não estarão presentes. Então, uma das maiores sensações de frustração e até mesmo de culpa dos pais é esse momento de retornar ao trabalho e como fazer isso de uma forma saudável. Como costumam ser os primeiros 15 dias do bebê? Eu costumo falar que a primeira consulta da criança, que acontece ali na primeira semana de vida, ela não é uma consulta dos pais, mas sim não é uma consulta, do bebê, mas sim dos pais. Por quê? É um momento onde nós estamos vencendo expectativas, nós estamos conhecendo e tornando essa rotina, tirando ali daquele mundo imaginário e trazendo realmente para a prática. Então é um momento extremamente desafiador, onde a privação de sono muitas vezes acaba atrapalhando um pouquinho essa nova rotina e principalmente a mãe, que nesse momento se encontra muito fragilizada. Então hoje, dentro da minha prática clínica, eu procuro ter um olhar diferente para as minhas mães. Por quê? Essa mãe estando bem, o meu bebê também vai estar bem. Então essa mãe que está passando por esse processo de transição, ali o puerpério, onde eu tenho uma oscilação hormonal importante, ela acaba sofrendo bastante. Essa privação de sono costuma ser uma das grandes queixas, das mães, e também a própria criança às vezes pode encontrar dificuldade para regular ali o fuso horário, e dormir dentro da escala normal, do nosso dia. Como administrar essa questão do sono com os pais? Eu falo que é sempre um misto de situações, onde a gente não vai ter uma receita de bolo, ou uma fórmula prática, mas o objetivo sempre é a gente trazer uma rotina, não do livro, mas uma rotina realmente aplicável para aquela família, para tornar esse momento realmente mais tranquilo e esse processo de privação do sono o quanto mais curto, melhor. Então, esse início dessa fase, o nosso bebê está passando por um processo de adaptação, a família também, e por si só, ele sente essa insegurança dos pais. Automaticamente, essa criança, por vezes, eu falo literalmente, ele pede socorro por todo o grupo familiar. Então, realmente fazendo um processo de choro mais intenso, que às vezes não tem causa, às vezes os pais ficam preocupados, mas simplesmente por um processo de ajuste. Então, a rotina passa a ser uma grande aliada. Horário para dormir, a questão de um bom processo de desligar propriamente dito da rotina, onde a família inicia o processo de sono, onde eu posso deixar ali música ambiente, conforme a família já gostava de escutar, o banho realmente morninho, o ambiente em si preparado para esse momento do sono. Ele acaba ajudando bastante. E as cólicas que costumam surgir nesse período? As cólicas, então, eu falo que elas são uma grande dúvida dos pais, se meu filho vai ter ou se meu filho não vai ter. Então, cólicas, hoje a gente tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, que é a disquesia, que é justamente essa dificuldade desse bebê. Ou liberar os gases, ou realmente conseguir fazer o cocô. Então, o bebê fica naquele processo de estar se comprimindo um pouquinho mais, fica com aquele gemer que fica, por vezes é o que mais chama a atenção, da família. E é um processo de nada mais é do que desse bebê estar em processo de amadurecimento. Esse
estar amadurecendo fora da barriga da mãe é esse processo, né, da disquesia e das cólicas. O que eu costumo trazer como aliada para esse momento são as medidas não farmacológicas. Aí entram as massagens, né? Eu falo o aquecer das mãos com o olhinho morno, que acaba podendo fazer uma massagem e auxiliando esse processo de ajudar a movimentar os gases abdominais. O contato da pele desse bebê com o nosso corpo, então eu também estou trazendo temperatura. E automaticamente esse bebê fica mais tranquilo. E posições, então uma posição que eu gosto de ensinar é sempre o bebê de barriguinha para baixo, a cabeça, né, voltado para sentido para fora do nosso corpo, onde essa posição facilita esse soltar de gases, esse bebê fazer propriamente o cocô, que facilitando esse intestino funcionar de uma forma mais tranquila. E um ponto importante é as massagens acontecerem fora do momento de dor. Na hora da dor propriamente dita, eu vou ter mais dificuldade, essa barriga fica mais durinha e eu não consigo massagear. Então aí vale a pena a gente utilizar às vezes medicações aliado com orientação do pediatra assistente. Bruna, você é especializada também em nutrição materna. Existem algumas informações de que a cólica da criança também pode estar relacionada com a alimentação da mãe. Isso é um fato ou isso é um boato? Depende. Então, assim, não é algo totalmente relacionado à alimentação da mãe, mas eu tenho, assim, mães que já têm uma sensibilidade à lactose, derivados do leite, eu posso ter, sim, um bebê que tem uma sensibilidade maior. Além disso, o que a gente orienta as mães é manter um cuidado um pouquinho maior com cafeinados, produtos mais embutidos. O que eu converso com as minhas mães é assim, você não vai ficar totalmente privada daquele momento, mas a ideia é que você acabe mantendo uma alimentação saudável sem muitas privações. Hoje, infelizmente, com a quantidade de informações, com o TikTok, Instagram, com as redes sociais, a gente tem um excesso de informação que acaba sendo desinformação, propriamente dito. Tá? Então, hoje o que eu converso com as mães é quanto mais saudável você for, melhor é. Alguns alimentos a gente acaba fazendo uma redução, mas não necessariamente uma restrição. As restrições alimentares ficam mais reclusas para aquele bebê que a gente nota que pode ter uma alergia à proteína do leite de vaca ou alguma outra alergia alimentar mais importante. Passada essa primeira quinzena, quais os desafios ali dos 3 primeiros meses com o bebê? Os primeiros 3 meses, eu falo que você não tem mais um bebê que fica apático e não responde e passa a ter um bebê que se torna responsivo. Então ele começa a observar melhor o ambiente, ele começa a entender esse ambiente que se passa e começa a ter uma percepção visual maior. Então é um bebê que às vezes a voz dos pais não acalma mais, mas sim o toque, o pegar, o sentir. Então, no 3º mês, nós temos mais marcante um salto de desenvolvimento, onde eu brinco que é uma semana de trovoada, onde esse bebê começa, por vezes, ter comportamentos diferentes do habitual, porque ele está ganhando novas habilidades. Então, essas novas habilidades, entra aí um bebê contactuante, um bebê que passa a ser mais sorridente, um bebê que segue com o olhar objetos e sons, cores também. Então, ele passa a enxergar não mais só o preto e branco, mas algumas cores de forma mais intensa, o amarelo, o azul, o vermelho. E com isso, eu passo agora para uma nova fase, de uma descoberta mais tátil e motora desse bebê. E quais os cuidados, Bruna, a partir do momento que o bebê começa já a firmar a cabecinha, levantar o pescoço, às vezes fazer um pequeno rolamento ali na cama, no bercinho? Eu gosto sempre de frisar sobre acidentes domésticos. Então, um bebê que hoje não está rolando, um bebê que na consulta às vezes não está firmando tão bem ali cervical, esse pescocinho,
conforme eu for estimulando esse bebê, ele passa a ganhar esses marcos de desenvolvimento. Então, a nossa atenção passa a ser redobrada. A criança ela precisa ali de 10, 15 segundos, isso é o suficiente para ela ter uma queda ou uma situação de um trauma mais importante. Então, eu sempre chamo a atenção para camas, trocadores, porque o bebê passa a descobrir esse ambiente e tem maior chance realmente de ter uma queda de superfícies. Então, o lugar mais seguro para esse bebê é onde? O chão. Bruna, passado o período da amamentação, ali os 6 meses, como que deve ser a inserção dos alimentos? Para iniciar a alimentação, então, dos nossos pequenos, ele precisa ter os sinais de prontidão. Então, essa criança, ela não tem que ter apenas 6 meses, ela precisa estar pronta para esse processo, da alimentação propriamente dito. Precisa estar sustentando o pescoço e o tronco, ele não precisa estar sentando sozinho, mas ele precisa manter uma boa sustentação. É uma criança que já tem que estar fazendo a protusão da língua, aquilo de jogar a linguinha para fora, e precisa estar querendo o quê? O desbravar e levar tudo à boca. Então são sinais importantes que essa criança já está apta para iniciar o processo da alimentação. Esse processo ele precisa ser muito bem conversado para que ele seja o mais integral possível, seja pelo método do BLW, seja pelo método tradicional. Eu gosto de fazer um método misto, onde a gente une os 2 métodos para trazer um pouco mais de segurança para os pais e eu trazer um maior repertório de alimentos, inclusive os potenciais alérgenos, nessa fase de vida. Bruno, acho que é importante a gente frisar também que essa questão da idade temporal, ela é muito subjetiva nesse caso, Assim, os pais às vezes ficam preocupados, meu filho tem 6 meses e não está fazendo tal coisa. Que dicas você dá para acalmar esses pais? Então, assim, aquela fala popular de cada criança tem seu tempo, ela é importante para a gente até certo ponto. Então, na própria caderneta da criança, nós temos uma tabela onde a gente usa como um instrumento de marcos dos bebês. Até 3 anos e meio a gente tem ali. Eu tenho sempre uma janela. Então, o pediatra, de forma geral, vai olhar essa janela e vai falar, olha, o teu bebê precisa estar fazendo determinado tipo de marco de desenvolvimento, mas ele tem essa janela de 3 a 6 meses. Ele ainda não está fazendo. Então, nós precisamos estimular um pouco mais e orientar, propriamente dito, a forma que esse bebê precisa ser estimulado para ganhar esse marco de desenvolvimento. A partir do momento que essa criança ela foge dessa janela, a gente já fica em alerta para saber se eu preciso dar sequência nessa investigação para outros tipos de doenças. E como minimizar as dores que são decorrentes do surgimento dos dentinhos? É uma dorzinha chata, que incomoda, e é um processo que eu falo que ele é aos poucos. Então, para um bebê que ainda não está em introdução alimentar, eu posso fazer os picolés de leite materno, os picolés com a fórmula, para a gente poder auxiliar nesse processo de dor propriamente dita. Então, tudo que é gelado vai trazer essa sensação anestésica para esse bebê que está nesse processo ali do movimentar da dentição ou do rasgar dos dentinhos propriamente dito. Quando é um bebê que já iniciou a introdução alimentar, eu gosto de usar bastante as frutas geladas, ali a melancia, que é uma fruta que acaba tendo bastante água, então eu consigo utilizar ela bem gelada para conseguir auxiliar nessa dor dos dentinhos. Mas cuidado com medicações ou outros tipos de pomadas, porque elas podem ter um efeito que a gente não gostaria, anestesiando realmente essa região da boquinha desse bebê de forma prejudicial. E os cuidados quando a criança começa a engatinhar? Assim, quando esse bebê começa a descobrir o mundo, quando ele está começando esse processo de ficar totalmente sentadinho, de sustentação, do pescocinho, o processo do engatinhar, o bebê ele ganha o quê? Uma mobilidade. Então, ele passa a chegar a locais que ele não chegaria antes.
Então, dentro dos acidentes domésticos que a gente tem, entra a intoxicação por líquidos ou por outros produtos que estejam em embalagens diferentes. Então, muito cuidado com as dispensas ou área de guardar produtos propriamente dito. E eu sempre abro um alerta em relação a pequenos objetos que possam estar no chão, porque esse bebê está em franco processo de fase oral. Então, tudo que ele pegar no chão, ele vai levar à boca. Então, essa é uma das fases, inclusive, que nós temos muito mais engasgo do que no período da introdução alimentar, porque tudo vai à boca como forma de descoberta. E é uma das fases onde nós temos maior risco de afogamento. Um bebê, ele não precisa de uma piscina para se afogar, ele precisa de uma média de 2 a 3 dedos de volume, né, de profundidade para ele se afogar. Um local que pode acontecer afogamento, por exemplo, é o vaso sanitário. O bebê está em processo de levantar, está engatinhando, ele vai tentar ver o que tem dentro do vaso sanitário e acaba escorregando. Então, um alerta justamente a locais que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Banheiro, área de serviço, para realmente a gente poder tornar esse processo de descoberta do ambiente segura. E os cuidados quando a criança então começa de fato a andar? O andar é uma fase importante. Antes nós tínhamos uma ideia de que o engatinhar era um marco obrigatório. Hoje nós sabemos que ele não é um marco obrigatório, mas sim um marco que pode ocorrer ou não. Então nós temos várias crianças que não realizam o engatinhar ou engatinham muito pouco e já começam o processo do caminhar propriamente dito. Então um cuidado importante com quinas, com objetos que não ficam realmente, ou utensílios que não ficam bem presos, porque eles podem cair em cima dessa criança. Cuidado também, principalmente com tapetes e outros tipos de estruturas que não sejam então bem fixas. O fixar de algumas estruturas realmente acaba trazendo um caminhar e esse processo de descoberta também mais seguro. E de que forma os pais podem estimular a criança quando ela começa a balbuciar as primeiras palavras? Eu gosto muito de trazer dedoches, onde eu consigo contar histórias só com o movimentar dos dedos, as historinhas propriamente dita, onde eu trago o folclore brasileiro, onde eu posso trazer histórias realmente, né, que marcaram a nossa infância, para a gente poder trazer esse processo da fala. E eu converso muito com os pais que o processo do balbuciar, a importância da nossa boca estar livre. Então, no período da pandemia, nós tivemos um período de atraso considerável de fala de várias crianças. Pelo usar de máscaras, então a criança que vai pela cópia não conseguia observar o que a gente estava falando e a fala ficava por vezes mais atrasada. Então, nesse processo do balbuciar, o visual para a criança é muito importante, então ele precisa ver para inserir o processo de cópia. Então, o falar de forma correta, né, não necessariamente no diminutivo, também auxilia esse processo da lalação e depois do processo da formação das palavras. Quais os desafios, então, assim, em linhas gerais, né, desses primeiros 1000 dias, né, até os 3 aninhos ali, da criança? Eu falo que hoje o nosso maior desafio é fazer uma gestação saudável, e essa gestação saudável, ela tende a ser um processo por vezes mais leve. Por isso que o próprio Ministério da Saúde traz já a avaliação pediátrica dentro do pré-natal, para a gente poder iniciar esse processo de vinculação, para a gente retirar as dúvidas dos pais, falar de marcas, falar de situações de introdução alimentar, de alergias, o que dá, o que não é seguro, o que é seguro a gente realizar e principalmente a gente desmistificar a paternidade e a maternidade. Para que os pais, né, eu falo que os pais eles precisam às vezes tirar um pouquinho dessa responsabilidade de ver determinadas coisas, que seria do profissional médico ou dos profissionais da saúde que estão cuidando dessa criança, para eles viverem a paternidade e a maternidade. Hoje, eu considero um dos nossos maiores desafios nós utilizarmos as telas de forma segura no processo realmente de desenvolvimento das crianças,
para que eles não fiquem nem alienados, mas ao mesmo tempo que eles não fiquem cerceados por um processo de telas, que é o que a gente tem visto hoje em dia. E como se preparar, né, emocionalmente para a criança, se for o caso, começar a ir para a escola? Então, as crianças que estão nesse processo de início escolar, a gente precisa fazer essa transição. Eu estou tirando uma criança, às vezes, que passou grande parte do tempo só com a mãe ou com um cuidador em específico e estou inserindo ela num meio onde vai ter várias crianças, onde, por vezes, vai ter que fazer divisão de brinquedo, divisão do lanche. Então, o processo do dividir, eu sempre gosto de trazer desde a criança bem pequenininha. Então, uma vez na semana, pelo menos, ir a um parque onde essa criança tem um convívio social com outras crianças e a partir disso ela possa realmente desfrutar de momentos onde ela não vai ser quem vai liderar a brincadeira, onde vai ser necessário fazer o processo de divisão de brinquedos, o do lanche e de brincar de outras formas. Ao mesmo tempo, eu vou preparando essa família para essa nova fase que se inicia. Bruna, quais as dicas resumidas, então, para os pais ficarem menos ansiosos e terem uma convivência bem tranquila e aproveitar ao máximo esses 3 primeiros anos do bebê? Eu acho que, antes de tudo, lembrar que quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma família e, a partir daí, o casal vai filtrar, muitas vezes, o que seria de fato importante para eles enquanto família. Por vezes, pelo excesso de informação, a família chega extremamente angustiada, porque não sabe se o que está seguindo está correto, ou já passou por 3, 4 profissionais e não se sentiram devidamente acolhidos ou devidamente seguros. Isso faz parte realmente do processo de ser pai, de ser mãe, e o medo de errar, ele é constante, mas o que eu converso com os pais sempre é que o errar vai acontecer. Mas a ideia é que a gente erre o mínimo e que a gente aprenda que cada criança ela é única e automaticamente aquela família, conforme os filhos vão nascendo, ela vai se tornando única com cada experiência que eles vão vivendo. Então, realmente, o observar marcos de desenvolvimento, o observar realmente vigiar essa criança no processo de estimulação é importante, mas não é a única coisa. Então, por vezes, eu não preciso de uma quantidade enorme de brinquedos, mas às vezes eu preciso do pai e da mãe perto. Às vezes, esses momentos que são mais simples, eles trazem muito mais memórias do que riquezas. Bruna, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e a oportunidade da gente falar um pouquinho de um desenvolvimento infantil saudável. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.